Olá pessoal, bom dia, professora Marisuzi mais uma vez vindo aí na área falar sobre redação. Não esquecendo que nós estamos passando por um momento muito importante. Precisamos cooperar com esse momento, que é o momento de isolamento social por conta do coronavírus. Joinha? Selecionei para vocês hoje trabalhar artigo. Por que artigo? Porque nós temos aí uma leva muito grande de alunos que não farão apenas o Enem, farão vestibulares também. E é muito comum aparecer no cenário dos vestibulares ou no enunciado, né, nos editais, que esse texto ele pode estar sendo solicitado. Então a gente precisa, né, sair um pouquinho daquela questão do texto dissertativo argumentativo e focar em outras tipologias e gêneros textuais, porque a gente precisa conhecer a estrutura de cada um, conhecer os elementos necessários de cada um. Para a aula de hoje, vou pontuar para vocês os dois artigos que nós temos, que é o artigo de opinião e o artigo científico. Lembrando que quando você ingressar num curso superior, você vai acabar em algum momento desse período no curso superior tendo que escrever um artigo. Então é muito importante, principalmente você que só vê dissertação argumentativa, né? Porque é o carro-chefe, né, dos vestibulares, é o carro-chefe do próprio Enem, não é o texto oficial, mas é o carro-chefe que a gente chama. Então muitas vezes a gente acaba se prendendo ao texto dissertativo argumentativo e esquecendo dos demais, né? Esse aqui é um texto que eu não posso deixar vocês esquecerem, porque vocês estarão produzindo em algum momento da vida de vocês. Hoje eu vou focar o artigo de opinião, tá? Ele geralmente é o mais solicitado no cenário dos vestibulares. Logo, quando eu falo de artigo de opinião, eu tenho que lembrá-los que esses textos eles têm características próprias. Joia? Então vamos à primeira característica. Você percebe aqui que está aqui, uso da argumentação e persuasão. Ele está na mesma linha, ele anda numa linha muito próxima ao texto dissertativo argumentativo. Você vê ali a palavra argumentação e você vê também persuasão. Você vai convencer alguém de algo. Pô, Mari, mas qual que é a diferença então de um artigo de opinião, um artigo para um texto dissertativo argumentativo? São os elementos, tá? Por exemplo, num texto dissertativo argumentativo, você não deve usar a primeira pessoa, principalmente a primeira pessoa do plural, né? Imagina do singular, então, né? Fica um texto muito feio. Já no artigo de opinião, você pode usar a primeira pessoa do singular, se o enunciado permitir. Tá vendo? Começam as diferenças por aí, ok? A terceira pessoa geralmente é para o artigo científico. Mari, mas de repente pode aparecer um artigo de opinião que eu tenha que fazer todo na terceira pessoa? Pode. Enunciado. Sempre preste atenção. Você precisa entender que a leitura do enunciado, ela é tão importante quanto a produção do seu texto. Ali estarão as regras que aquela banca que preparou aquela prova vai exigir de você e vai seguir na hora da correção. Então observa lá qual que é a liberdade que eles estarão dando ou se eles restringirão, ok? Aqui você tem, geralmente são assinados. Mário, no texto dissertativo argumentativo eu não posso assinar. É isso, certinho. E no artigo? Você percebe que você vai encontrar vários artigos que ao final terão uma assinatura. Como que funciona lá na hora da prova? Volto a reforçar para vocês. Enunciado. Mari, acredito que dificilmente uma prova de vestibular vai pedir para você assinar o seu nome. Mari, mas eles poderiam pedir para eu assinar um pseudônimo, poderia pedir para eu colocar as iniciais, numa outra aula, num outro momento eu vou falar sobre isso. Mas aqui, quando eu estou tratando de texto artigo, eu tenho que lembrar vocês que vocês continuarão aqui, ó, com essa obrigação. O que o enunciado está pedindo para eu fazer? Joia? Eles aparecem nos meios de comunicação, então ao final eu vou dar um exemplo para vocês de um artigo que eu gosto muito. Eu falo para o aluno assim que é aquele que eu chamo de artigo fofinho, né? Eu gosto, ele é crítico, ele é reflexivo. E você vai perceber que ele estará vinculado num veículo de comunicação que tem uma repercussão bastante grande, joia? Linguagem simples, objetiva, nós temos aí mais um texto que não vai precisar
o aluno se preocupar em trazer aquela linguagem toda rebuscada, toda elaborada, aquele vocabulário, né, todo sofisticado. Mari, mas eu quero fazer, eu posso fazer? Pode, mas o texto não exige isso de vocês. Eles exigem uma simplicidade. Lembre-se que simplicidade não significa erro gramatical. Ah, Mari, eu vou escrever um artigo de opinião agora e eu vou me despreocupar da questão gramatical. Não é isso que eu estou dizendo. Simplicidade é uma coisa, cuidar da gramática é outra. Elas caminham juntas, tá? Escrever errado, isso em texto nenhum você poderá fazer, salvo se a temática estiver te direcionando para isso, e uma vez aí lá para frente eu vou poder estar falando sobre isso com vocês. São temas atuais. Então, por exemplo, se cair hoje sobre a questão se cair hoje sobre um artigo de opinião ou um artigo científico, você não precisa ter dúvida que existirá uma chance muito grande de você escrever sobre coronavírus. Não tenha dúvida sobre isso, tá? Outra que eu posso pontuar para vocês, a economia, tá? Nós estamos falando muito sobre economia. Você liga a televisão, tá o povo aí tudo desesperado com relação à questão da economia, né? De repente pode atrelar as duas situações ao mesmo tempo. Então a gente tem que estar muito, muito preparado, porque de repente você também possa ter que estar fazendo um artigo científico sobre coronavírus. Então o coronavírus, por mais que eu fale assim, ai meu Deus, eu não aguento mais ouvir, eu não quero mais ouvir, tem que ouvir, tem que se inteirar, porque de repente pode aparecer como temática para você, joia? Possuem títulos. Olha aqui, o artigo de opinião possui título. Você só não vai colocar título no seu artigo de opinião, volto a ressaltar, se estiver proibido. Isso vai ter que estar lá no enunciado. Mari, estou fazendo a minha prova e eles não falaram nada. Queridos, artigo de opinião tem título, tá? Se eles não quiserem título em artigo de opinião, eles vão colocar não atribua título ao seu texto. Eles vão colocar em algum lugar da prova, tá? Então, observa bastante isso aí. Os verbos precisam estar no presente, porque eu estou falando de algo atual, tá? Então eu estou me reportando a algo que eu estou ali naquele momento vivendo, tá? Ou, né, o mundo vive. Ou seja, estou inserido dentro desse problema, estou inserida dentro desse problema, ok? Pode conter perguntas. Por que eu pontuei aqui sobre a pergunta? Porque eu, professora de redação, quem é meu aluno sabe, eu não gosto de pergunta em texto dissertativo argumentativo. Então eu bato muito nessa tecla. Porque eu acho que perguntar acaba gerando uma redundância. Você vai perguntar para quê? Para gerar reflexão num texto dissertativo argumentativo? Não é a característica do texto dissertativo argumentativo. Reflexão. Lá é defesa de tese. Agora, já no artigo, eu posso, de repente, lançar uma pergunta assim, como uma reflexão. Eu vou interagindo com esse leitor. Eu estou ali persuadindo, eu estou jogando suposições para ele ir analisando e ele chegando à conclusão dele também, tá? Possui marcadores de opinião, olha aqui, eu coloquei alguns exemplos, felizmente, infelizmente, é um absurdo, é inadmissível, é plausível, né? São expressões que podem aparecer no seu artigo de opinião, ok? Aspas para destacar palavras que forem irônicas. Queridos, eu não gosto de ironia, salvo se essa ironia estiver numa crônica, tá? Os outros textos, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto mais do olho no olho. Então eu tenho que falar, eu vou ali e eu falo. Eu vou ali e eu exponho de uma maneira muito civilizada, mas eu exponho o que eu estou pensando. Quando eu ironizo, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando no outro uma linha reflexiva, mas ao mesmo tempo, como que esse outro vai interpretar essa ironia? Eu não gosto, não aconselho. Mas se você utilizar, uma dica é fazer isso. E os recursos que você pode utilizar para fazer esse texto, seu artigo, são os mesmos recursos que você utilizaria num artigo de opinião, numa dissertação argumentativa, ok? Mário, eu quero usar um retrocesso histórico, eu quero colocar um dado estatístico. Você pode fazer isso. Não tem toda, né, aquela obrigação, aquela sobrecarga daquele monte de recurso, mas se você quiser estar fazendo isso, te ajudar na sua persuasão, você pode estar utilizando também, ok? Aqui vou colocar para vocês a imagem de como seria, né, a distribuição dos elementos no seu artigo de opinião ou artigo científico. Observe que ali está o título, texto.
Também 3 parágrafos no mínimo. Joinha. Mari, como que eu distribuo esses parágrafos? Lembrando que você tem que cuidar da organização. Como que você vai fazer essa distribuição? Da melhor maneira possível. Se você, Mari, eu gosto muito de usar a quebrada que eu dou lá na dissertação argumentativa. Posso estar colocando aqui? Pode, não tem problema nenhum, tá? E a assinatura, conforme eu falei para vocês, né, no slide anterior, você vai observar o enunciado. O que ele está falando com você com relação à questão da assinatura. Aqui vou pontuar para vocês um artigo, que é o que eu falei para você, um artigo fofinho, né? Eu gosto muito de ler os textos da Lia Luft, uma mulher muito sábia, né? Eu sempre que eu leio os textos dela, esses textos me levam a reflexões de vida. E tem um artigo de opinião dela muito legal, o título é Baleias Não Me Emocionam. Te aconselho a dar uma olhadinha, tá? Procura lá, você vai encontrar, eu acredito aí que os mais variados veículos tem ainda esse texto à disposição. Eu não vou colocar aqui para vocês porque é um artigo bastante longo, né? Quando eu falo bastante longo, né? Não tô dizendo assim, você vai levar um dia para ler. Você vai levar aí alguns minutinhos. É longo para colocar aqui no slide para vocês, tá? Mas você vai desligar, né, desse nosso videozinho e você já vai correr aí no seu Google e você vai procurar por esse artigo. Você vai ver como que é interessante. E é muito mais interessante você estudar a história que estava acontecendo no ato da escrita que a Lia Luft fez desse artigo, para você entender o contexto. Era um texto que estava trabalhando algo polêmico naquele momento. Joinha? Queridos, fechando aqui meu slide, né? Olha lá minhas dicasinhas, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, né? Esse momento de isolamento social, nós temos muitos alunos procurando ajuda, né? Eu tô aí, meu WhatsApp não para, né, de entrar, de mensagens serem colocadas ali, meu Facebook, vários alunos estão me procurando. Então vamos fazer a nossa boa ação também com relação à redação. Compartilhe aí com seus amigos, curtam, aquele joinha, tá? Aquele joinha fofo, ai, amo. Continue me acompanhando pelo Instagram. Ontem eu falei, né, eu postei sobre a mitologia que retratava sobre a ave fênix. Corre lá, dá uma olhadinha, observe meus comentários, comente lá também, né? Vamos interagir por lá também, tá? E por último, desejo a vocês bons estudos. Queridos, coloco-me à disposição, vamos aí seguir em frente, porque vestibulares e o próprio Enem não saíram de reta. A gente tem que se preparar para eles, ok? Um beijo, um core para vocês. Ficam com Deus.